Aleluia! Glória ao Senhor. Que benção. Que bom. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. É um prazer ter todos vocês aqui. Olá, Carol, Thelma, Helenilton. Que coisa boa. Sejam bem-vindos. Elvio, aí em Portugal. Privilégio. Maiara Eduarda. Dulce. Sejam bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. Que prazer, que bom. Sei, tô achando meio escuro. Não sei se tem como aumentar mais a luminosidade aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, agora eu acho que está mais claro. Oi, Moema, de Suzy. Que bênção, querida. Um beijo para você aí, tá? Que alegria, coisa boa. Seu Silvio e Dona Mirtes, meus pais, um beijo. Sejam bem-vindos. Que alegria, Flávio. Que bom, Moema. Joia, tá bom aí, né? O som tá bom, o retorno tranquilo. Amém, Elvio, que o Senhor me use. Que alegria. Olha Danilo aí, Danilo e Rebeca, um beijo para vocês, queridos. Coisa boa, excelente. Nara, um beijo para você, querida. Alberto, paz do Senhor, Danilo, que bênção. Márcio Alvino. Que alegria, que bom. Lilian de Júnior, um beijo para você, Lilian. Lilian é cadeira cativa. Que bom, Senhor, nós te pedimos que nessa noite abençoada tu possas falar ao nosso coração e que estejamos prontos para ouvir e aplicar no nosso dia a dia aquilo que tu tens revelado para cada um de nós. Sejam bem-vindos aí. Laís, Lucas, Dona Edileuza, Márcio Alvino, uma bênção ter você aqui. Um beijo para Andréa, seus filhos. Que privilégio. Andrew, Ingrid, muito bom. Que Jesus nos conduza nessa noite. Acho que é minha querida Rod. Sejam todos bem-vindos. Amados, bem-vindo, Igor. Socorro, minha irmã, lá no São Pedro da Aldeia, lá no Rio de Janeiro. Um beijo para Socorro, Aldo. Meus sobrinhos, Juninho, Vivi. Deus abençoe vocês. Que bênção. Que alegria. Boa noite, meu amor. Um beijo para você, mana. Que legal. Minhas irmãs, todos entram aqui. Eu fico muito feliz. Que bênção. Ó, tem um aviãozinho aí, você pode clicar e mandar para as pessoas que você ama, tá? Nossa live, para que elas possam participar. Algumas pessoas esquecem. Então clica nesse aviãozinho que tem aí na sua tela e envia para a pessoa que você ama, para que ela possa participar. Hoje nós vamos ter duas mensagens. Hoje não teremos música. Quero mandar um beijo aqui para Mateus, meu filho querido. Tá juntamente com Pedro Freitas aqui. Um discípulo ligado a ele, muito precioso. Estão lá para o lado de Campina Grande, estavam em Coremas, foram pregar a palavra lá e se envolveram lá com Wagner Mateus. Queria mandar um abraço para ele, Wagner Mateus, para Vitor Vidal. Agradecer ao Beguinha, a Ana, o cuidado com meu filho. E por isso ele não está aqui hoje para tocar. Mas nós hoje vamos ter dois momentos. Um vai ser uma pequena catequese, eu vou marcar aqui o tempo. Eu vou fazer uma catequese da última live, que infelizmente no final aqui, quando eu encerrei, não gravou. Então eu não consegui deixar salva para que vocês pudessem acompanhar. Amém, meu irmão Flávio? Que nessa noite o Senhor me dê graça e unção para comunicar tudo o que ele tem. E tem uma outra palavra que está baseada no versículo que eu mandei praticamente para toda a nossa congregação como mensagem hoje,
o texto de Lucas, capítulo 21. Seja bem-vindo, Sandrinha. Ana Cláudia, que linda. Um beijo para você aí, sua casa, viu, Ana? Claudinha, lá no Pará, olha que lindo. Que bênção. Seja bem-vinda, Thales. Olha aí, Mary, que legal, que bom. É muito bom ter vocês aqui, é muito bom repartir, compartilhar com vocês. Olha aí que legal. Sejam bem-vindos. Bom, vamos lá. Na última live, nós estávamos falando sobre alguns aspectos da nossa visão. A visão que nós temos sobre o reino de Deus, sobre aquilo que nós praticamos. E eu citei que algumas pessoas, elas sempre nos perguntam coisas do tipo: qual é o nome da sua igreja? Nós costumamos responder para ela: que nome de igreja tem na Bíblia? Porque Jesus não se preocupou com esse aspecto. Esse aspecto não era relevante. A igreja era a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a igreja dele. Ele é o dono da igreja. E se ele não colocou nome, os homens depois colocaram nome. Mas isso não é relevante para nós. Também nos perguntam por que não temos um templo. O templo também não é relevante. Embora é importante, às vezes, ter um local para reunir, não é o templo que define a igreja. A igreja, na verdade, ela é um organismo vivo e não uma organização. Então, o templo, que diz lá em Atos dos Apóstolos que a igreja se reunia no templo e de casa em casa, era no pátio do templo, era na área externa do templo, na área onde vivia todas as pessoas transitando, não era dentro do templo. Dentro do templo só entravam as pessoas religiosas, sacerdotes, aqueles que trabalhavam no templo. E o templo era restrito. Então a igreja, quando ela se reunia, era no pátio do templo, geralmente no pátio de Salomão. Tinha um pórtico e ali era o local onde as pessoas se concentravam. Algumas pessoas também nos perguntam: no que vocês creem? Nós cremos absolutamente em Deus como nosso Pai, em Deus como nosso Senhor. O Velho Testamento nos mostra o Deus Criador, o Deus que começou toda a estrutura, que criou o planeta, que criou as criaturas. Deus como o Criador, Deus como os nomes que tinham de Deus, né? Jeová Shalom, o Deus da paz, Jeová Jireh, o Deus que provê. Geralmente as pessoas tinham a referência de Deus pelos seus atos, por aquilo que ele fazia. Deus, o nosso Criador, Jesus o chama de Pai. Então Deus é o nosso Pai. Então quando Jesus vem, nasce como homem e vive e nos ensina a olhar para Deus como nosso Pai. Jesus é no que cremos. Jesus como eu sou, um Deus homem, o Filho do homem, o Deus que veio viver entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Um Deus que nunca pecou. Jesus nunca pecou. Jesus fez todas as coisas segundo a vontade do Pai. Jesus é cheio do Espírito Santo, pregou o Evangelho, anunciou o reino, viveu entre nós, curou, libertou, abençoou pessoas. E esse Jesus um dia morre na cruz por nós, entrega a sua vida para que ele possa trocar de lugar. A condenação que estava separada para nós, Jesus assume na cruz. E ele, ali a palavra diz, o justo pelos injustos. Jesus troca conosco. E, tendo sido morto pelos nossos pecados, ressuscitou e foi glorificado.
Jesus ressuscita, é exaltado e vai para junto do Pai, à destra do Pai. E quando ele chega lá, ele envia o Espírito Santo. É nisso que cremos. O Espírito Santo que passa a habitar em nós, que nos santifica. A palavra diz que ele é o conselheiro que habita em nós. Ele é o advogado. O Espírito Santo em nós, ele nos ensina a olhar para Cristo, nos ensina a amar a Cristo. O Espírito Santo vivendo em nós, ele nos santifica. Ele está selado. Ele é o penhor de uma garantia da vida eterna. Nós temos o Espírito Santo em nós e Cristo habita lá. O Espírito Santo em nós, ele tem fruto, o amor, a bondade, a benignidade, a fidelidade, mansidão, o domínio próprio, são fruto do Espírito Santo que habita em nós. Ele também tem dons, vários dons. Dons de línguas, dons de interpretar línguas, profecia, dons de cura, dons de palavra de conhecimento, de sabedoria, diversos dons. Dons de habilidade para homens, homens que aprendem a exercer seus dons em função da igreja. É para isso que o Espírito Santo nos dá dons, para atuarmos na igreja e para abençoarmos a igreja. Amém? Então nisso cremos, em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Bom, mas a nossa visão, ela é bem interessante, porque lá atrás nos foi ensinado algo muito importante, que nós precisávamos entender que o que vivemos o primeiro aspecto que precisamos entender é o propósito eterno de Deus. Por que, Júnior? Por que, Carlsberg? Por que o propósito eterno de Deus? Desculpe, deu uma travadinha aqui. Quando você crê no projeto eterno, no propósito eterno de Deus, você entende que Deus criou todas as coisas com o fim de glorificar o seu nome. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós cremos que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Uma família porque Deus quer unidade. Deus quer pessoas unidas num só projeto, que é a glória do seu nome. Uma família, mas de muitos filhos. E por isso nós temos que proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, nós precisamos proclamar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho para as pessoas. Por quê? Porque Deus quer muitos filhos. E esses filhos só nascem se nós pregarmos a palavra. E Ele quer que esses filhos sejam semelhantes a Jesus. Não é só ter uma quantidade de filhos, mas que todos sejam filhos à imagem de Jesus. Como diz em Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a sermos homens perfeitos, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Deus quer uma família de filhos que cheguem à estatura da plena maturidade de Jesus. Você está preparado para se tornar semelhante a Jesus? Pois esse é o propósito de Deus para a sua vida, que você seja semelhante a Jesus, na sua mansidão, na sua humildade, na sua dependência do Pai, que na sua forma de atuar você dependa dele, que a sua atitude de coração seja como a de Jesus. E é para isso que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Amém? Então, no que cremos? Nós cremos numa igreja que vive para o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então, esse é o projeto eterno. Nós não estamos conectados apenas para nos reunirmos. Nós estamos conectados com um projeto, com um propósito. Bom, na segunda coisa que cremos, que aqueles que vão cumprir esse propósito precisam ser discípulos.
Olha, na Escritura, no Novo Testamento especialmente, praticamente não tem a palavra crente. Poucos textos aparecem com a palavra crente. Menos ainda aparece com a palavra evangélico. Se eu não me engano, são 2 vezes que aparece essa palavra evangélico. Mas a palavra discípulo, discípulos de Jesus, discípulos de Cristo, aparece centenas. São mais de 200 vezes que aparece a palavra discípulo. Sabe por quê? Porque discípulo significa aquele que segue o seu mestre, ou aquele que pratica o que o seu mestre ensina. Então nós precisamos ser discípulos de Jesus. E esses discípulos, eles têm características. Não é qualquer tipo de discípulo. São discípulos que vivem para cumprir este propósito. E quais são as características desse discípulo? Primeiro, esse discípulo ama a Cristo mais do que a todos. Porque Jesus disse, aquele que amar pai, mãe, esposa, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Então nós somos discípulos que amamos a Jesus acima de todas as coisas. Essa é a primeira característica. Está lá em Lucas 14, de 25 a 27. Ele diz, vocês precisam me amar acima de todas as coisas. Essa é a segurança de que você é um discípulo de Jesus. Essa é a garantia de que você cumprirá o propósito eterno de Deus, se você amar a Cristo acima de todas as coisas. A segunda característica de um discípulo é que ele renuncia a tudo quanto ele tem. Isso também está em Lucas 14, 33. Assim, pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A renúncia não é de boca, é de coração. Eu não tenho mais nada, tudo é dele. Tudo é para a glória dele, tudo é para servir a ele. Então, quando você entende isso, você se torna um discípulo. Uma terceira característica, o discípulo, ele pratica a palavra de Cristo. João 8,31. Um discípulo, ele se interessa em saber no que Jesus quer que ele obedeça, no que Jesus quer que ele pratique. E se você é um discípulo de Jesus, você tem que ter essa característica. Que característica, Carlsberg? De praticar a palavra de Deus. Um discípulo, ele ama a Cristo mais do que a tudo, renuncia a tudo quanto tem e pratica a palavra de Cristo. Mas um discípulo também, ele ama ao próximo como Jesus amou. Não adianta você dizer que é um discípulo e não amar o seu próximo, não amar as pessoas ao seu entorno. Ele precisa que você aprenda a amar as pessoas como ele amou. E uma quinta característica, um discípulo, ele dá muito fruto. João 15, versículo 5. Um discípulo, ele dá fruto, ele se preocupa em frutificar. Se você se sente infrutífero, você precisa trabalhar o teu coração, pedir ajuda para você aprender a dar frutos. Então, quais são as 5 características de um discípulo? Ama a Cristo mais que a todos, renuncia a tudo quanto tem, pratica a palavra de Cristo, ama o próximo como Cristo amou e dá fruto. Olha, essas características identificam que você é um discípulo. E você, se é um discípulo, pode cumprir o propósito eterno de Deus. Amém? É nisso que nós cremos. Bom, tem uma terceira coisa que é muito importante. Nós cremos nas juntas e ligamentos. Nós cremos que a igreja, ela se relaciona. Nós não cremos numa igreja de eventos. Nós não criticamos os irmãos que fazem eventos. Nós não estamos aqui dizendo que os irmãos que praticam eventos ou fazem grandes encontros não são servos ou filhos de Deus. Não é nisso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que nós cremos que a igreja que o Senhor quer, ela se relaciona. Ela possui juntas e ligamentos. Ela possui vínculos fortes e resistentes entre os seus membros. Não é uma igreja que vai para um local reunir e depois dispersa e vai para casa. Não. Nós cremos numa igreja que vive, que convive, que se relaciona. Como diz lá em Atos, que a igreja estava junto e tinha tudo em comum. Nós cremos nisso.
numa igreja que eu vou à sua casa e que você pode vir à minha casa. Então, nós cremos numa igreja que funciona através das juntas e ligamentos. Nós também chamamos aqui de 2 nomes bem interessantes: discipulado e companheirismo e serviço. Discipulado é aquele vínculo em que alguém que é mais experiente está tendo cuidado, paternidade, assumindo a responsabilidade sobre alguém mais novo que está começando na caminhada. Então chamamos isso de discipulado, onde alguém abre mão da sua privacidade, abre mão da sua, do seu tempo e ensina a palavra através da vida para alguém mais novo, que como discípulo procura ser manso, humilde e submisso, que procura como discípulo interessar-se em ser ajudado, ensinado, tratado. Quando a gente vem de um mundo, se batiza em Cristo, recebe o Espírito Santo e começa a jornada, a caminhada, nós somos novos nascidos. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Então, quando nascemos no reino de Deus, somos nova criatura, mas somos nova mesmo, não sabemos nada, ainda não conhecemos nem a Escritura direito, às vezes não sabemos nem orar como convém. Além do Espírito Santo que habita em nós e nos orienta, o corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Então você ganha um discipulador, uma discipuladora, alguém mais velho, alguém mais experiente, para te ensinar a palavra, para te ensinar através do ensino formal e informal. Ou seja, no convívio do dia a dia, essa pessoa vai ensinando através do seu exemplo. Aquele que aprende, que é o discípulo, aprende vendo, ouvindo e perguntando para crescer, para se tornar um discípulo maduro, que frutifica e depois vai cuidar de outros. E o vínculo do companheirismo, o que significa, Carlsberg? Significa que eu me junto com alguém para orar, aconselhar, servir e fazer discípulo. Que eu me uno com alguém com a finalidade de orar, orarmos juntos, termos uma aliança de oração pela família, pelos parentes, pelos vizinhos, pelos amigos, pelo trabalho, pelas vidas pessoais. Eu preciso de um companheiro ou uma companheira para nós nos unirmos em oração. Porque a palavra diz, é melhor serem 2 do que 1. O companheirismo visa o serviço dos santos. Proclamar, cuidar, servir, ajudar. E é muito bom quando eu encontro alguém que tem o mesmo coração, o mesmo desejo de servir. Então nós cremos nisso. Nós cremos numa igreja que possui juntas e ligamentos que funcionam. Nós cremos também na igreja na rua ou na casa. O que é isso? A Bíblia, ela é o nosso manual. E lá em Atos, quando a igreja começa a funcionar, depois dos 4 evangelhos, que relatam as experiências de Cristo, a igreja começa a funcionar em Atos dos Apóstolos. E a igreja começa exatamente nas casas. Por quê? Porque nas casas é onde é possível se relacionar, é onde é possível tomar uma ceia ali em família, onde é possível chorar, orar e conversar uns com os outros. Numa multidão você não consegue isso, mas dentro de uma casa tudo fica mais fácil. A igreja se reunia nas casas e a igreja também estava nas ruas, proclamando o evangelho, amando as pessoas, servindo, levando alimento, agasalho, falando do amor do Senhor, visitando órfãos e viúvas, se interessando pela sua localidade. A igreja crescia servindo, amando. Nós cremos também que todos os santos são sacerdotes. Nós cremos que cada pessoa tem a responsabilidade diante de Deus de pregar o evangelho, de orar pelas pessoas, de abençoar as pessoas. Nós cremos numa igreja que funciona dessa forma, que entende o propósito eterno de Deus, que é formada por discípulos de Jesus. Discípulos que funcionam através de juntas e ligamentos, que estão sempre reunidos, ou nas casas ou nas ruas, e que cada pessoa, não só o pastor, não só o líder, cada discípulo é um sacerdote para interceder, para proclamar, para profetizar, para servir. Não há lugar na igreja do Senhor para aqueles que querem ficar sentados.
para aqueles que querem apenas ouvir. Eu quero dizer uma coisa para você, e isso é muito importante. Uma live como essa é uma satisfação, é um prazer poder cooperar, repartir através disso. Mas o Senhor não quer que nós vivamos de live. O Senhor quer que nós vivamos de relacionamento. Quer ver uma live boa? Vem me visitar na minha casa. Vem. Põe a máscara e vem me visitar na minha casa, sem problemas. Essa é a live que o Senhor quer. É a live mesmo, é vida, é viva. É que nós estejamos juntos. Amém? Que você comece a procurar a pessoa pela qual você relaciona através dos vínculos, para que nós comecemos a viver o reino de Deus. A gente pode usar esses recursos aqui, assistir lives, ver vídeos no YouTube. Nós podemos nos edificar, mas nada se compara ao afeto, ao contato. E nós não estamos proibidos disso. Preste bem atenção. Da última vez eu falei. Nós devemos ter muito cuidado com a quarentena, com a questão do coronavírus. Mas nós não podemos ficar neuróticos. Nós temos que tomar cuidado para não ficarmos medrosos. Tá bom, gente? Aqui eu encerro essa parte do TBT. Hoje eu fiz um resumão daquilo que compartilhamos no encontro passado, tá bom? Então, é nisso que cremos. Agora, eu quero falar com vocês um outro tema. Hoje vai ser live dobradinha. A primeira parte foi a revisão do domingo passado, em que nós compartilhamos sobre no que cremos, qual é a visão que temos sobre o reino de Deus. E eu resumi. Lá vai eu repetir de novo, porque catequese é isso, gente, é repetir as verdades. Lá em Colossenses, capítulo 2, 3, isso, Colossenses 3:1, diz assim: a mim não me desgosta, portanto, desculpa, Filipenses 3:1, perdão, apaga e escreve de novo. Filipenses 3:1, Paulo falando, diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Quem quer novidade, gente, vai buscar distração. Nós precisamos repetir as verdades para que elas fiquem bem fundamentadas em nossa vida, ok? Também tem um texto lá de Hebreus, capítulo 2, que diz assim, Hebreus 2:1, se eu não me engano. Por esta razão, Hebreus 2:1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, quais são os 5 pontos que eu falei daquilo que nós cremos? Primeiro, no propósito eterno de Deus, uma igreja com propósito. Segundo, que esse propósito só é cumprido, alcançado por discípulos de Jesus. Terceiro, esses discípulos precisam viver em juntas e ligamentos que funcionam. Quarto, estes vínculos, essas juntas e ligamentos, operam nas casas e na rua. Quinto, todos os santos dessa igreja são sacerdotes. Todos têm a responsabilidade de pregar o evangelho, fazer discípulos, cuidar de vidas, amar, servir, ser testemunha e proclamador de Jesus. É nisso que cremos, ok? Bom, vamos para a segunda parte. Estão prontos? Ok. A segunda parte é pauleira, tá? A segunda parte, eu quero começar usando uma expressão. Acautelai-vos. Essa palavra é uma advertência. Acautelai-vos. O texto está em Lucas, no capítulo 21, e eu vou ler para vocês.
Essa palavra veio agora à tarde no meu coração, não foi algo que eu tinha programado, mas o Senhor me lembrou de algumas coisas que eu gostaria de repartir com vocês. Lucas 21, versículos 25 em diante. Lucas 21, Jesus chega em Jerusalém, já para a jornada final rumo à cruz. E os discípulos perguntam: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para acontecer? E Jesus começa a falar sobre a vinda dele. E haverá esses sinais, e haverá essas circunstâncias, e essas coisas vão acontecer. E aí ele vai falar um pouco sobre Jerusalém, e diz: Jerusalém vai ser sitiada, e haverá perseguição e destruição. No versículo 25, ele volta e diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. São cataclismas, são circunstâncias de fenômenos naturais que vai acontecer no céu, na terra, no mar. Vocês verão situações, coisas que acontecerão e que estarão denunciando a vinda do Filho do Homem, ou seja, o fim. Haverá homens, olha como ele vai colocar isso, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aqui o Senhor está dando um spoiler, né? Ele está dando um aviso. Olha, preste atenção. Quando você vir essas coisas acontecer, a vinda do Filho do Homem está certa. Mas fica tranquilo, levanta a cabeça, exulta, porque a tua redenção está próxima. Isso é extraordinário. Todos nós queremos ir para a glória. Nós não estamos aqui vivendo o reino para ficar aqui. Nós queremos ir para o céu, para estar com o nosso Senhor, nos reunirmos com Ele. Aí ele vai e conta uma parábola. Presta atenção. Versículo 29 do capítulo 21, ele diz: ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Está mandando olhar a figueira e as árvores. Quando elas dão fruto, nós já sabemos que o verão está se aproximando. Assim também, quando vistes acontecer estas coisas, saber que está próximo o reino de Deus. Aí ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha agora o que Jesus vai dizer. Olha a advertência que ele vai trazer para nós. Versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca, é uma advertência, nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Bom, esse texto, essa parábola, ela nos traz uma boa consciência. Ela diz: acautelai-vos, ela nos dá um alerta, um aviso. Acautelai, fiquem atentos, prestem atenção. Estão atentos? É isso que ele está falando. Ele diz que o teu coração não fique sobrecarregado. Ou seja, Jesus já sabia que nós temos a tendência de nos preocupar. Não é verdade? Somos ansiosos, deveras ansiosos. Nos preocupamos muito com as coisas.
O que é preocupação? Preocupado é se ocupar antes. O que eu vou fazer amanhã? E quando eu acordar? Será que eu tenho que fazer isso? Vou preparar aquilo? E aquela outra situação? E você começa a trabalhar o dia de amanhã e se preocupar às vezes com 2, 3 dias de antecedência. E a nossa mente vai ficando sobrecarregada. Ela vai ficando pesada. E aí, eu pergunto, o que tem sobrecarregado o teu coração? Você já parou para pensar? O que está sobrecarregando você? Não vai dizer que é o seu marido, nem vai dizer que é a sua esposa, nem seus filhos, nem seus pais. Porque isso nem é cruz e nem é peso. Nós temos que aprender a conviver com nosso marido, esposa, pais e filhos. Nós precisamos entender que através dos relacionamentos, das juntas naturais, Deus traz a bênção dele. Mas olha, Jesus está dando aqui um aviso. Cuidado, seu coração pode se sobrecarregar. E ele pega e dá 3 dicas. Não deixe que seu coração se sobrecarregue com as consequências da orgia. Essa palavra orgia, ela é feia hoje para nós. Ela tem uma conotação muito esquisita para nós. Talvez alguns não saibam. Mas a palavra orgia, ela tem um sentido muito pejorativo para nós hoje. Mas o que está escrito aqui, o mais próximo do original, seria glutonaria ou comelança. Não se sobrecarregue com isso. Quantos de nós não estão atrapalhados com nossos hábitos alimentares, não é verdade? E como isso tem sido um peso, um sobrepeso, não só de gordura física na estrutura, mas como isso tem atrapalhado. Olha, eu confesso para vocês aqui publicamente, uma das minhas maiores lutas é jejum. Por quê? Porque a gente gosta de comer, e quem gosta de comer tem dificuldade para jejuar. Não é verdade? Não, tudo bem, não, vocês não, só eu. Pronto, eu assumo, eu pago essa conta. Não se sobrecarreguem com as consequências dessa glutonaria, da embriaguez. Olha como é forte isso. Nós sabemos que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por coisa alguma. E às vezes tem pessoas que têm problema com o que comem, tem problema com a bebida, tem problema com o excesso de distração, tem problemas com, às vezes com uma coisa até que parece ser boa, mas com excesso de leitura, uma mente muito sobrecarregada de informação. E esse texto, ele está dizendo, cuidado, acautelai-vos, presta atenção, não deixa que teu coração fique sobrecarregado com as consequências dessa orgia, da glutonaria, da embriaguez, do que mais? Aí ele diz aqui, das preocupações deste mundo. Olha como Jesus sabia o que iria nos pesar. Quando ele fala as preocupações desse mundo, é certo que é quanto ao que havemos de comer, beber e vestir. São as coisas que mais nos ocupam. Mas hoje em dia nós aumentamos em muito essas preocupações. É aluguel, no caso água, luz, telefone, prestação do carro, faculdade, curso de inglês, que mais? Academia. Nós vamos criando atividades, sobrecarregando o nosso orçamento, que naturalmente sobrecarrega também a nossa carga mental. E nós vamos ali vivendo preocupados em resolver circunstâncias e situações. Lá em Mateus 13, 22, Jesus está falando sobre a parábola da semente que cai no solo. E ele diz, uma semente cai à beira da estrada, a ave come. Esses são aqueles que a palavra de Deus cai e o inimigo arrebata a palavra. Ou seja, aquela mente termina ficando vazia. Outra semente cai entre as pedras.
ela cresce rapidamente, mas porque ela não cria uma raiz. São aquelas pessoas muito animadas com o que ouvem, mas pouco interessadas na prática daquilo. E ele diz que tem outra que cai em boa terra e frutifica, mas tem uma que cai entre espinhos. E aí a parábola está em 3 evangelhos: Mateus, Lucas e Marcos. Olha o que diz. Ele diz que os espinhos, em Mateus 13, 22, são os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Tem pessoas que ficam deslumbradas com a riqueza e trabalham em função disso e querem alcançar isso. Lá em 1 Timóteo, Paulo diz: aqueles que querem ficar ricos terminam caindo em tentações e cilada. Muitos naufragam. Por quê? Porque eles começam a viver em função desse mundo, da riqueza, de ganhar, de conquistar. Tem um bom carro, mas almejam um carro maior, melhor. E trabalham. Quando conquistam, já querem o outro. Não há nada errado em ser abençoado. Não há nada errado em ter conquistas. Mas cuidado para que isso não sobrecarregue o seu coração. É isso que Jesus está falando aqui. Não sobrecarreguem-se com as preocupações desta vida. Mateus 13, 22 diz que isso são os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza. Em Marcos 10, 23, ele diz: cuidados do mundo, fascinação das riquezas e demais ambições. Acrescenta ainda aí demais ambições. Em Lucas 8,14 diz: não só cuidados do mundo e fascinação das riquezas, não só demais ambições, como diz, deleites da vida. Os deleites da vida terminam sobrecarregando o nosso coração. Queridos, preste atenção. Você precisa perceber se espinhos estão sufocando você e você não está conseguindo frutificar, você não está conseguindo produzir. Você não está conseguindo se envolver com as coisas do reino de Deus, porque você está sobrecarregado. E essas coisas vão atrapalhar sua trajetória. E você precisa cortar esses espinhos para poder crescer. Ok? Veja o que diz em Romanos 13, de 11 a 14. Eu vou ler aqui rapidinho que o meu tempo já está avançado. Romanos 13, de 11 a 14. Diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Olha que interessante, ele está falando a mesma coisa que a gente estava ouvindo Jesus falar lá em Lucas 21. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Aqui está uma orientação prática do apóstolo Paulo. Andemos, versículo 13, Romanos 13, 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aqui o apóstolo está sendo muito enfático. Preste atenção, o tempo já está chegando. É hora de despertar do sono. Tem pessoas dormindo. Acordem! Acordem! Já é hora. Agora, a salvação está mais perto do que antes quando nós cremos. Ele está vindo. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas. Deixemos aquilo que não edifica. Deixemos aquilo que não contribui para esse crescimento. E revistamo-nos das armas da luz. E aí ele diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Olha lá o que Jesus falou.
Não deixa teu coração sobrecarregado com a glutonaria, com bebedices, com distrações, com vaidades, com ambições, com deleites, com coisas que muitas vezes, irmãos, são até lícitas, mas estão sugando você, estão te tirando do propósito eterno, estão te tirando da prioridade, que é agradar aquele que te alistou para essa obra. Hoje, quando você for dormir, pergunte: Senhor, o que está me atrapalhando de cooperar com o propósito eterno? O que tem tomado o meu coração? O que tem me sobrecarregado? E aqui ele diz: revistamo-nos do Senhor Jesus e nada disponhamos para a carne no tocante aos seus desejos. Queridos, o texto de Lucas diz assim: vigiemos, vigiem em todo o tempo, orando para escapar. Existem ciladas, existem armadilhas, existe muitas vezes laço para nos pegar, para nos enredar, para nos dominar. E ele diz: vigiem em todo o tempo, orando para escapar e permanecer de pé. O Senhor quer que você permaneça de pé na presença do Filho do Homem. Eu vou ler mais 2 textos para encerrar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, são advertências, tá? Lembra lá o tema que eu falei? Advertência. 1 Tessalonicenses 5, versículos de 1 a 11. Sobre a vinda do Senhor e nossa postura. Vigiar. Veja que Jesus falou em Lucas 21, vigiai e orai. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Irmãos, falando para nós, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, olha que já estamos chegando nessa época, tá? Paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, há que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aí ele fala: mas vós não estás em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós, todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Irmãos, acordem. Ele está dizendo aqui, não durmamos como os demais. Tem pessoas que dormem, tem pessoas distraídas, tem pessoas que estão perdendo time, que não estão atentas às advertências. Ele diz, versículo 6, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Percebeu? Que está em linha com o que Jesus falou lá, vigiai e orai para permanecer de pé. Aí ele diz, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revistamo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação. Olha os recursos, olha a capacitação. O que é que temos aqui? Revistamo-nos da couraça da fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E do amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. E tomando como capacete a esperança da salvação, colocando em nossa mente a perspectiva da vinda dele, de que nós sejamos salvos. Lembra que Jesus falou, levantem vossas cabeças e exultai, porque a vossa redenção está próxima. Olha o que ele diz mais aqui, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Que Jesus maravilhoso! Independente da circunstância, Ele quer guardar você, Ele quer proteger você. E Ele diz,
Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo. Eu quero deixar uma palavra de consolo para você. Jesus está te santificando, está te aperfeiçoando, e Ele vai te dar recursos para você vencer essa batalha. E eu encerro com o texto de 1 Pedro, capítulo 4, deixa eu chegar lá, o versículo 7 até o 11. 1 Pedro 4, de 7 até o 11. Olha que coisa linda. Jesus fala assim, ó, através do apóstolo Pedro. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Tá vendo como a palavra tem uma linha? Que ela é coerente. Ela está preparada para que o nosso coração não fique sobrecarregado. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Olha que lindo. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Queridos, o amor de Jesus em nós, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo, é uma marca, uma característica do discípulo. E ele diz, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Aqui o apóstolo está dizendo para que nós, todos nós, não só os líderes e pastores, cada um deve abrir a sua casa, convidar seus irmãos, servir o que tem, hospedar, sede mutuamente hospitaleiros. Tem irmãos que dizem, não, eu não recebo na minha casa porque minha casa é pequenininha, porque eu não tenho estrutura, porque eu não tenho muitos quartos, porque eu não tenho... Queridos, sirva com o seu coração, sirva com o que você tem, sirva com amor. E o texto diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Você recebeu dons, porque eu falei na outra parte da palavra que o Espírito Santo estava em você e que o Espírito Santo colocou dons em você. Cada um sirva com o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Tem pessoas que têm dons e estão enterrando esses dons. E a palavra do Senhor nessa noite é desenterre esses dons e use-o. Use-o na igreja, use-o para a igreja, use-o para as pessoas. Use os dons que Deus lhe deu. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, com as revelações de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, eu encerro dizendo o seguinte para você. Acautelai-vos. Não deixe que seu coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, ou glutonaria, bebedice e com as preocupações dessa vida. Não deixe que as coisas sufoquem o teu coração. Faça uma limpeza. Procure a sua junta, aquela pessoa que cuida da sua vida. Abra seu coração. Conserte para que você possa frutificar. A palavra diz que Deus limpa para que possamos dar mais fruto. Se você começar a limpar sua vida, seu coração, você será frutífero. E aqui o texto está dizendo, vigia e ora, porque aquele dia está chegando. Que você seja sóbrio, que você use essas armas, que você se prepare para cada dia ser mais útil e servir ao Senhor. Eu creio, em nome de Jesus, que esse tempo de quarentena vai estar acabando. Não posso dizer quando, porque não depende de mim. Se dependesse de mim, acabava hoje. Mas eu não estou esperando a quarentena. Eu não estou esperando terminar alguma coisa. Eu preciso viver o reino hoje. Acautelai-vos, porque esse dia está se aproximando. Tá bom, queridos? Um grande beijo. Que Deus edifique e fortaleça a fé de vocês. Que vocês possam rever esse vídeo. Que vocês possam assisti-lo lá no canal no YouTube. Que vocês possam compartilhar com quem não pôde estar aqui na live.
Não porque eu quero audiência, por favor, meu coração não se liga para isso. Mas eu quero que você use essa mensagem para edificar a sua junta de relacionamento. Pergunta ao seu discipulador, sua discipuladora, seu companheiro, sua companheira, se ela pôde assistir a live. Se não pôde, pede para ela assistir, para que ela possa ficar acautelada, para que ela possa ficar completamente preparada. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês. Também te amo, Carlinha, minha irmã lá em Brasília. Obrigado, Claudinha. Beijo para você. Um grande abraço aí para todos que estão assistindo. Sandra, Socorro, minha irmã, um beijo. Carol, um beijo para Alexandre Sávio, seus filhos. Um beijo para todos vocês, tá bom? Obrigado, Claudinha. Um beijo aqui de Paulista aí para Castanhal. Um beijo para Lilian Juba, para Dani lá nos Estados Unidos, Andrew, Nadilma, Bela. Olha quanta gente linda. Amém, Carlinha. Quero ser útil. Thelma, Valéria. Um abraço aí para todos. Dona Clara, um beijo. Sandrinha, Cláudio. Que Jesus possa guardar e cuidar de cada um de vocês. Deraldo, meu parceiro aí em Aracaju, um beijo grande para você, para sua casa, Pérola. Um beijo para Wagner também. É tanto nome, gente, que às vezes até some aqui na minha cabeça. Para Tati, Maiara Eduarda. Um beijo grande, queridos. Encerro por aqui. Peço a bênção de Deus para cada um de vocês. Que essa semana vocês pratiquem. E que, por favor, hoje eu falei um pouco rápido, porque eu fiz uma catequese de 30 minutos da primeira parte da semana passada. E mais agora uns 25 minutos com a segunda parte. Eu peço humildemente que vocês assistam novamente. Anotem, leiam na escritura os textos que eu citei e que o Senhor possa levar você a ser sóbrio, vigilante, vocês possam estar orando e que vocês possam servir ao Senhor com os dons que Deus lhe deu, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.